Oi, gente, boa tarde. Eu vou fazer alguns comentários sobre a importância da educação ambiental na contemporaneidade. Então, essa minha fala tem basicamente dois objetivos. O primeiro, fazer um contexto, explicitar um pouco o contexto global, e o segundo objetivo, fazer escrever a educação ambiental que precisa ser construída, na verdade. Essas seriam essas duas questões. Então, do ponto de vista contextual, o que a gente percebe é que hoje nós vamos partir dessa perspectiva. Nós temos um sistema global que pode e deve ser caracterizado como um sistema que produz, primeiro ponto, que consome mercadorias. Esse é o grande ponto de partida que a gente precisa compreender, porque é a partir dele que a gente vai discutir outras questões. Então, essa é a primeira constatação. Espero que vocês tenham, não é concordar comigo, é compreender isso, de onde que eu parto, para discutir a questão da educação ambiental, ou qualquer outro tema. Então, a gente vive sob um sistema que produz mercadorias. Ele se ancora nesse binômio: produção, consumo, consumo e produção. Um retroalimenta o outro. O que significa isso? Significa que tudo que está inscrito nesse grande sistema precisa ter essa característica. Ou é um produto, ou é algo que deve ser produzido. Então, um sistema global que produz mercadorias só faz sentido para esse sistema, porque todo sistema, vamos pensar em termos de sistema vivo, todo sistema, ele produz os seus próprios elementos constitutivos, e esses elementos constitutivos, eles serão funcionais ao próprio sistema. É assim que funciona uma lógica sistêmica. Então, qual é a ideia de um sistema como esse? Só faz sentido para ele o que ele consegue colocar preço. Só faz sentido para um sistema global que produz e consome mercadoria o que tiver valor do ponto de vista econômico mesmo. Então, a pergunta: que tipo de educação é funcional a um sistema como esse? Uma educação orientada para a produção e para o consumo. Então, nós vamos tomar uma criança, não importa a origem de classe, nesse momento.
ao nascer, todo o processo educativo que essa criança vai receber para poder se tornar um ser social que sobreviva nesse sistema, vai ser orientado para isso. Aprender a produzir e a consumir. Esse é o ponto central, é o ponto fundamental de um sistema como esse, que nós temos como principal referência. Tem outras perguntas que nós precisamos fazer. Qual é o sentido dessa educação? É uma educação que precisa ser ajustável a isso, ou seja, é uma educação que é criada para e pelo sistema, mas uma vez instituída, ela deve ser tornada funcional ao próprio sistema. Então, é como se fosse um processo recursivo. A educação, ela retroalimenta o próprio sistema. Então, é um processo em forma de espiral que não tem saída dentro do próprio sistema. Onde que entra, por exemplo, aí a questão ambiental? O que é uma educação ambiental funcional a um sistema como esse? É uma educação rasa. Vou dar um exemplo, que é importante, mas ela é rasa, porque ela não enfrenta, ela não faz essa pergunta radical. E o que é fundante nesse sistema? A produção e o consumo. Então, uma educação que se autodeclara ambiental e que é funcional a esse sistema é a educação de reciclagem, de levar as criancinhas para ver o parque, para ver o peixe, para ver a natureza, introjetar essa ideia, uma ideia moral, asséptica da educação, de que as pessoas é apresentado como um pecado mortal, jogar um papelzinho no lixo. Tudo isso é funcional. As pessoas aplaudem, e é interessante, mas ela serve, ela é instrumental porque ela é funcional ao próprio sistema. Esse tipo de educação não pergunta, não faz uma comparação. O que é mais prejudicial? Jogar um papelzinho no chão, ou seja lá o que for, ou consumir muita carne. Esse tipo de educação ambiental não faz isso. Ela está sempre na superfície. Então, trata-se de uma educação ambiental que não serve. Que ela não serve para redirecionar o próprio sistema global. Então, outra questão é assim, né? Dentro dessa política do próprio sistema. Uma educação da pegada ecológica. Então, você vai ser muito chamado a reduzir a sua pegada ecológica. Interessante isso, que é o teu impacto no planeta. Mas essa pegada ecológica, ela, ao mesmo tempo que ela é, de um lado, estimulada, e as pessoas repetem, tem
alguns sítios que fazem alguns testes, medem essa pegada ecológica. Ao mesmo tempo, existe o outro apelo, do outro lado, como se não fosse, como se não tivesse nenhuma contradição, que é você continuar consumindo, mesmo que seja um consumo sustentável. Então, é uma coisa meio esquisita, né? Como você vai reduzir a pegada ecológica, mas você consome, desde que esse consumo seja sustentável, consciente, o consumo consciente. O que ocorre agora para essa parte? Esse é o contexto desse sistema global que produz mercadoria, que até a educação ambiental que esse sistema usa, ele é visto como uma mercadoria também, sempre na superfície, sem enfrentar a questão de fundo, porque se fizer isso, você destrói o sistema. Então, essa educação ambiental, ela é de fachada, né? Porque ela nunca vai resolver o problema, nunca vai, se quer enfrentar. Estou propondo para jogar lá fora? Não. A realidade é radicalizá-la. Radical significa ir à raiz do problema. Então, uma educação ambiental radical, vamos chamar assim, ela não pode ficar só na superfície, ela precisa mergulhar, porque essa educação ambiental instrumental é como se fosse a ponta do iceberg. Na base dele tem toda uma complexidade que nunca é enfrentada. Então, a segunda educação ambiental seria uma educação ambiental profunda, apoiada numa deep ecology, uma ecologia profunda, que não toma o ambiente como uma mercadoria, de forma rasa. Nessa segunda educação ambiental profunda, ela faz perguntas profundas, ela faz perguntas incômodas, ela faz perguntas radicais, porque ela pergunta: por que que nós precisamos continuar produzindo e consumindo na mesma proporção, como se a base que sustenta tudo isso, a produção e o consumo, que é o ambiente biofísico, ele não está sendo tomado como a base de sustento da vida. Então, a partir dessas perguntas, a gente funda uma outra educação ambiental. Uma educação ambiental que, de fato, faz as perguntas corretas. E, ao fazer as perguntas corretas, busca construir respostas, elaborar respostas muito mais corretas também. Porque essa educação ambiental radical, ela não vai se curvar a essa lógica do mercado, uma lógica mercantil, que transforma tudo e todos em mercadoria. O que não puder ser, o que não for mercadoria se torna descartável. Essa educação ambiental profunda, ela não vai se apoiar em consumo sustentável do ponto de vista do mercado, que serve de propaganda e marketing para as corporações, para os governos, enfim, para tudo. Exemplos de uma educação ambiental radical
a partir de práticas. A partir de práticas. Então, a gente vai uma educação ambiental dessa radical, ela vai, por exemplo, na produção de alimentos. Ela nunca vai ter uma produção de alimentos apoiada na larga escala, ou orientada para a larga escala. Ela vai ser sempre uma pequena escala. Um exemplo, a produção agroecológica, agroflorestal. Ela não vai utilizar agroquímicos, porque vai envenenar tudo, envenenar a água, envenenar o solo, envenenar o alimento, envenenar a pessoa que está plantando com agroquímico, envenenar a pessoa que come, porque a preocupação dessa educação ambiental, agora compreendida a partir de um sistema de práticas, ela questiona a ideia da produção e do consumo em larga escala. Então, é essa outra forma de educação ambiental que toma o ambiente biofísico e insere o próprio humano no sistema biofísico e sociocultural, é óbvio. Mas o humano, ele se alfabetiza a partir das lógicas do próprio sistema biofísico. É esse tipo de educação ambiental que irrompe a partir de um outro sistema, que não pode ser um sistema global, mas seria um sistema local que produz a vida, que se reproduz a partir dessa concepção de que o ambiente é a base de sustento da vida. Então é isso, gente. Seria esse meu comentário só para abrir o debate. Muito obrigado. Vamos adiante.